Olá pessoal, sejam bem-vindos agora à parte 2 do vídeo, referente ao resumo visual 2, sobre o artigo Modelagem Matemática na Educação Infantil, considerações a partir de uma prática educativa com crianças de 3 e 4 anos de idade. Então lembrando, eu fiz uma divisão nesses vídeos, tá? Eu fiz a parte 1 e a parte 2, para que não fique muito extenso. O primeiro vídeo já deu 30 minutos, então o segundo vídeo espero que ele seja um pouquinho mais curto. Esse artigo foi escrito pela professora Celita, em parceria com a professora Vancelli, e agora eu trago os demais colegas que fizeram os resumos visuais, comentando e conversando com esses resultados. Então vamos lá. A Jennifer nos coloca o seguinte: até que ponto vai a liberdade de escolha de temas pelos alunos? Uma vez que existe um currículo normativo a ser seguido e que, em sua maioria, na educação infantil, os temas já são pré-definidos no início do ano letivo. Então, a necessidade de um planejamento, Jennifer, é muito importante, tá? Vocês planejarem o ano letivo e depois trabalhar com temas diversos frente à modelagem matemática. Então, você criar a liberdade e dar a intenção da criança escolher um tema, talvez já surja o tema que foi planejado, tá? Assim sendo, pensando na questão de aproximar o currículo à prática da modelagem matemática em sala de aula, como intermediar o tema escolhido pelos alunos e transformar em um tema de modelagem, tá? Então, o que é um tema de modelagem? Tá? Essa questão qualquer tema ele pode ser trabalhado como uma prática de modelagem. A gente pensa, poxa, qualquer tema, dependendo do interesse da criança, realmente qualquer tema pode ser trabalhado frente a essa perspectiva de modelagem matemática. O interesse da criança está na escolha do tema. Então, o tema despertou essa vontade em buscar informações e levantar questões. É um tema de modelagem matemática. Então, por exemplo, tem uma pesquisa de uma professora, acho que está fazendo doutorado, e ela fez uma prática em sala de aula, acho que era com uma turma de sexto ano. E a gente já sabe que uma turma de sexto ano é uma turma complicada, muitos professores têm dificuldades em trabalhar com essas turmas, eu gosto bastante, tá? Mas quando ela favoreceu a escolha do tema e deu essa liberdade para as crianças escolherem, as crianças escolheram o tema funk. E a professora ficou assim bem pasma, né, com a questão do funk, né, como trabalhar matemática a partir desse tema, e ao longo da pesquisa que a criança teve, desenvolveu não somente a questão, tá, de que o funk é ruim, ou que isso e aquilo que muitos de nós temos, né, mas conseguiu perceber a originalidade dessa cultura musical, né, que é uma cultura musical porque tem muitos conceitos envolvidos ali nessa criação da música, né, e da dança, né? Então veja só a potencialidade de um tema que o professor acha, né, que não vai funcionar, mas que também desenvolve muitas questões na turma. Por quê? Porque no primeiro relato que a professora teve, essa turma era muito difícil de trabalhar, tá? Mas ao longo que foi se trabalhando com interesse a partir de um tema, que a professora achava que não ia dar certo, desenvolveu muitas coisas nas crianças, a questão do afeto, da amizade com a própria professora e também conceitos relacionados às disciplinas, tá? Então, se vocês forem buscar na internet, tenha uma prática com modelagem matemática e o tema funk, tá? Então, veja que um tema que nós achamos que talvez pode transformar a sala de aula em bagunça favoreça a aprendizagem, tá? Então, Jennifer, aqui eu coloco que muitos temas podem favorecer aprendizagens, tanto matemáticas como não matemáticas, mas vai muito dessa noção que o professor tem com a temática de buscar informações e aliar com o interesse da criança. Tá? Bem, realizando uma analogia, assim como na imagem, que as engrenagens encaixam-se umas nas outras e tudo funciona, esse processo pode ocorrer dentro desta metodologia, pois a modelagem pode atrelar-se a diversas áreas e temáticas, né? Aliando os conhecimentos prévios da criança, os saberes do cotidiano, como os conteúdos escolares científicos. Dessa forma, ocorre o desenvolvimento do aluno e corrobora para a construção de um mundo a partir de uma perspectiva lógica que lhe servirá de suporte futuramente, tornando-se significativo. Essa questão da engrenagem é muito interessante. Tudo tem que estar funcionando, tá? O interesse, a participação, o conceito, a formação do indivíduo, o conteúdo matemático. Então, tudo funciona, tá? Tudo tem que acontecer. Tá? Não é uma bagunça que está acontecendo na sala de aula, mas sim
uma liberdade, uma ação interativa entre professor, aluno e alunos, tá? Para que a aprendizagem de fato aconteça. Uma sala fechada, silenciosa, muitos dos professores têm aquela questão de que tudo está funcionando. Mas será que não está funcionando a partir de imposição, de medo, de questões que ali ferem um pouco com o cognitivo da criança? Então, tem muitas outras questões que precisamos trabalhar nesse período, principalmente no período da infância, né? Bem, a Jéssica e a Josiana nos colocam o seguinte: o que achamos interessante na modelagem matemática é que ela utiliza o interesse da criança na escolha do tema trabalhado, pois dessa forma a criança percebe que seus interesses são considerados. Ela se envolve mais com a aula e, consequentemente, com o professor, e ainda desenvolve no aluno a capacidade de resolver problemas, a prática da pesquisa, a socialização com os demais colegas, a sua criatividade e a utilizar a sua curiosidade para como instrumento de aprendizagem. Então, vários elos ali sendo desenvolvidos, né? A prática de pesquisa é muito importante na educação infantil e nos anos iniciais, principalmente ali nos anos iniciais a gente já pensa que a criança está fazendo pesquisa, buscando informações, né? Então essa rotina, a rotina de sala de aula, ela já é bem diferente, tá? Bem, na educação infantil, pode-se aproveitar a rotina de aula e as brincadeiras para trabalhar vários campos da matemática com a criança, né? Geometria, aritmética, noções de grande, pequeno, longe, perto, vazio, cheio, etc. Tudo isso explorando a interação dos alunos com os colegas e objetos de maneira lúdica. Dessa forma, a aprendizagem se torna mais significativa. Então, a questão do lúdico, ela é de extrema importância dentro da educação infantil, né? Para acontecer esse interesse do grupo, é necessário o professor se interessar pela matemática, certo? O que percebemos são professores que já na formação, né, na pedagogia, como a Jéssica e a Suzana nos colocam, não sentem prazer em aprender matemática. Então, como superar isso para que esses profissionais cheguem nas escolas e realmente desenvolvam um trabalho significativo com essas crianças? Bem, a primeira coisa, respondendo essa questão, é: precisa-se ter formação inicial de matemática para esses professores, tá? Então, acredito que o curso de pedagogia ele já está abrindo essa possibilidade. Existem a disciplina de metodologia para o ensino de matemática e existe agora a disciplina de estatística aplicada à educação, mas acredito ainda, tá, que o campo da matemática, como toda outra ciência, deveria ter um espaço específico para cada ano e assim trabalhar com diversas tendências, diversas metodologias da própria matemática. A gente pensa que, quando eu converso com a pedagogia, com os alunos da disciplina, tá? Eu pergunto: que metodologia vocês já conhecem para o ensino de matemática? Muitos vão citar os jogos, tá? Mas se eu sempre usar jogos, tá? Vai virar uma aula tradicional. Se eu sempre usar modelagem, vai virar uma aula tradicional. Então a possibilidade e o leque, tá? Quando você tem já na formação inicial a possibilidade de descobrir tantas outras formas de ensinar matemática é muito importante, tá? Como nós, futuras pedagogas, podemos trabalhar com modelagem matemática dentro das escolas, nos CMEIs, com um grupo de professores. Então, nós precisamos fazer diferença. Isso é fato. Então, uma sugestão é criar grupos de estudos nas escolas, né? Nós chamamos de grupos colaborativos. A criação de grupos de estudo referente a alguma dificuldade, a um determinado conteúdo, tá? Principalmente nas CMEs, a gente pensa em trabalhar com o lúdico, né? Mas o que do lúdico pode favorecer a aprendizagem já da noção de adição, de juntar, de separar, de trabalhar pequeno, grande. Então, vai muito dessa troca de ideias. A gente, no ensino fundamental, nos anos finais do ensino médio, os professores têm a hora atividade que trabalha em parceria com alguns professores. Ainda não está acontecendo como nós queríamos, né? Aquele trabalho colaborativo, troca de ideias, trocas de figurinhas, né? Mas nos CMEs, às vezes cada professor fica com aquela turma e se isola e fica sozinho. A profissão de professor é muito assim, né? Muito fechadinha, cada um no seu espaço. Mas quando se trabalha com essa questão da colaboratividade, aprender a ensinar é muito importante. Então veja só que nós não precisamos ter o nosso espaço como espaço de isolamento, mas como espaço de formação. A nossa escola, ela tem que ser um espaço de formação. Precisando de ajuda, vou contar com o meu colega, com a direção, com a equipe pedagógica e assim trabalhar de forma plena. Então, eu sugiro
que dentro das escolas tem esse grupo colaborativo, esse grupo de formação continuada ali entre os profissionais do chão de sala de aula. Isso é gratificante, a gente se sente mais próximo de ações de sala de aula. Tá? Bem, a Jéssica Suzano nos traz a seguinte imagem. Escolhemos essa imagem para representar o texto. Gostaríamos de destacar a importância da iniciação da aprendizagem dos conhecimentos matemáticos, desde a infância. Como citado pelas autoras, a matemática está presente em nosso dia a dia, por isso seus conceitos devem ser abordados desde a educação infantil. No texto, as autoras discutem sobre a prática da modelagem matemática na educação infantil, enfatizando que essa prática pode contribuir para o aprendizagem das crianças, uma vez que une conhecimentos científicos com as vivências da realidade das crianças. Então veja só, trazer o conhecimento científico para a sala de aula, questões de pesquisa em sala de aula é muito significativo, pelo fato de que o professor está buscando com os olhos científicos de pesquisador ações de melhoria para a sala de aula e para o ensino e aprendizagem desse ambiente. Então, trazer o professor e fazê-lo com um olhar de pesquisador, com essas ações de pesquisa também, elas favorecem muitas ações de melhorias para a sala de aula, tá? Bem, o Luan nos coloca o seguinte: após a devida leitura do artigo, a pesquisadora relata suas dificuldades em desenvolver os conteúdos abordados. Como explicar, talvez, para os alunos, por se tratar de crianças ou até mesmo por ser acadêmico, ter apenas habilidades em lecionar nos anos iniciais, podemos observar que muitos professores não utilizam a matemática na educação infantil, por não dominá-la, como a matemática na graduação dos cursos de pedagogia, seja presencial ou à distância, está sendo trabalhada. Então, a pergunta do Luan vai no sentido de como que a matemática vem sendo trabalhada nos cursos de graduação, em específico na pedagogia. Então, como eu já citei, existem as disciplinas na pedagogia de metodologia, de matemática, que abordam algumas metodologias, e a própria estatística aplicada à educação. Se eu ficasse apenas na estatística, veja que vocês vão ter apenas as questões envolvidas com estatística. Então nós temos que explorar toda a matemática, toda a possibilidade, toda a matemática seria impossível, né? Mas abordar conceitos diversos da matemática nessas disciplinas, pois elas dão essa abertura de ter alguém da educação matemática ensinando ao professor, ao futuro professor que vai atuar nesse nível de ensino. Então, ainda os cursos de graduação têm que pensar com carinho em como será a formação desse que vai atuar na educação infantil e nos anos iniciais com matemática. Tá? E a literatura já vem apontando que ao longo do tempo, a dificuldade que o professor que atua nesse nível com matemática vem crescendo. Por quê? Porque na graduação não está tendo abertura para que o professor aprenda a lidar com essa dificuldade e com esse medo que tem por essa ciência. Tá? Segundo Piaget, o conhecimento se dá com base nas constantes interações do sujeito com o seu meio. Com o seu meio externo. E por isso não é concebido como sendo uma simples cópia da realidade. Ao contrário, conhecer o objeto é agir sobre ele. Conhecer é modificar, é transformar o objeto e entender os processos dessa transformação. Então aqui é uma citação de Piaget, trazida pelo Luan, e essa interação das crianças com o docente. Então veja só que a organização já é diferente da educação infantil. Não é aquelas crianças uma atrás da outra, mas sim aquela ação de roda de conversa, cada um juntinho ali trocando ideias, sugestões, fazendo a leitura, contação de história. Então tem muita coisa envolvida que eu acho muito rico na educação infantil. A Elaine, a Renéia nos coloca o seguinte: conforme as autoras consideram importante que a criança aprenda significativamente de forma coletiva, de maneira que ela possa explorar e dividir descobertas das diferentes opiniões entre o grupo, em momentos de aula, que o professor proporcione situações onde explorem e observem o ambiente, com atitude de curiosidade e que reflitam coletivamente seus novos conceitos. Nesse sentido, observar, aprender e interpretar novas conquistas de diversos ângulos e possibilidades de diferentes interpretações. Então, essas ações que são tão diferentes e que devem ser desenvolvidas por questão de curiosidade, de criar significado às crianças, devem ser trabalhados, né? Bem, aqui a imagem que as meninas nos trazem é a seguinte: a imagem mostra um aluno resolvendo questões matemáticas no quadro. De fato, demonstra dificuldades para resolver, assim
Marcondes e Silva definem que as práticas com matemática, portanto, devem ser atreladas, né, colocadas junto às vivências das crianças e às situações de aprendizagem. Nesse sentido, é muito importante que o professor busque meios de interações do cotidiano escolar, práticas entre jogos e brincadeiras, onde possam aprender coletivamente, são fundamentais para a aprendizagem da criança. Então veja só, a criança está com dificuldade em uma soma simples, 2 mais 2 igual a 5, mas a partir do algoritmo. Tá? Como o professor pode auxiliar? Será que um tema do interesse que a criança poderia escolher não vai favorecer que essa dúvida seja quebrada, que essa dúvida seja explorada, então sanada? Então, veja quantas possibilidades diferentes de trabalhar com uma possibilidade, com uma dificuldade que a criança traz e que o professor de fato percebeu, né? Para a Caxívia, né, apoio de Marcondes e Silva, no estágio pré-operatório, aqui é separado, né, a criança é dominada pela representação simbólica, ou seja, se utiliza do sistema de símbolos para representar determinado objeto ou situação. O autor também aponta que ela age a partir do seu egocentrismo intelectual e apresenta atitudes conduzidas a partir de analogias, e não por meio de raciocínio lógico, pois para Piaget a aquisição da representação acontece pelos símbolos e imitação que a criança realiza a partir das situações que vivencia. Então, essa questão da analogia, que acredito que até seja uma pergunta também, ela vai no encontro de trazer a questão da analogia, da proximidade com situações reais para a formação da criança ali nesse nível, né? Por meio da aula de culinária foi possível ensinar grandezas e medidas. Aqui é uma situação que a Roseni nos traz de uma prática que ela encontrou, né? E ela cita como se fosse uma prática muito próxima à da modelagem matemática, uma questão muito interessante. Então, por meio da aula da culinária foi possível ensinar grandezas e medidas, utilizando algo que faz parte da vida cotidiana das crianças. Pois toda criança vê sua mãe ou outro familiar adulto preparando receitas, o que lhes desperta muito a curiosidade. No contato direto com essa atividade das crianças, interagem, questionam e compreendem através da vivência. O uso da matemática no seu dia a dia é uma rotina muito simples, mas que desenvolve tantos conceitos, tantas habilidades, tanta formação pessoal para a criança, né? Pondo em prática os conceitos aprendidos na escola. Além de ser uma atividade prazerosa para as crianças, essa atividade propicia uma aprendizagem significativa para as crianças. Então veja só quantas ações e quantos conceitos matemáticos podem ser desenvolvidos a partir desse tema que é a culinária, que é a prática da cozinha, né? Bem, Sabrina nos coloca o seguinte: Burak descreve as práticas com modelagem matemática que devem acontecer em 5 etapas, né? Que é a escolha do tema, a pesquisa exploratória, o levantamento dos problemas, a resolução dos problemas e o desenvolvimento de todo o conteúdo matemático, né, que pode surgir no contexto desse tema, e a análise crítica das soluções. Então, um comentário que a Sabrina nos coloca é assim: ainda não ficou muito claro para mim como aplicar ou trabalhar todas as etapas, ainda mais sendo elas na educação infantil. Então, a literatura, dentro das práticas que o professor Dionísio desenvolveu, da teoria que ele desenvolveu, dos estudos à frente à modelagem, ele vê que as crianças elas têm esse interesse, esse conhecimento sendo aprofundado desde a escolha do tema até uma análise crítica das soluções dos problemas que foram levantados. Então, não é um seguir de forma linear, tá? Que fique bem claro, Sabrina, tá? Não vamos escolher o tema, daí já vamos fazer a pesquisa, já vamos levantar problema. Então, não é, tudo pode acontecer de forma muito interativa, tá? A criança pode escolher o tema e lá no meio do caminho desistir daquele tema porque não está surtindo efeito, então volta a escolher um outro tema. Então, existe essa possibilidade? Existe, tá? Não é impossível que a criança, a partir de todo o desenvolvimento que vai acontecendo, rejeite o tema que ela escolheu e passa a escolher outro, tá? Então, se perdeu a pesquisa? Não. Perdeu-se o interesse e as coisas têm que acontecer de forma diferente, tá? Então, na educação infantil, as pesquisas ainda vêm apontando que acontece a escolha do tema, a pesquisa exploratória, as crianças levantam problemas com o auxílio do professor, né? Porque a criança às vezes tem dificuldade. O que é problema? Na educação infantil, o que é um problema? É aquilo que interessa a criança, é uma dúvida da criança, né? Então, veja que os problemas da educação infantil são diferentes problemas, por exemplo, do ensino médio. Então, cada nível tem seus diferentes problemas. E tem em uma das etapas, elas começam a resolver problemas. Esses problemas são resolvidos. No ensino médio,
Os alunos resolvem com questões operatórias, criando modelos, criando gráficos, né? E na educação infantil, o próprio desenho já é uma maneira de resolver o problema. A própria pintura, o próprio traço, fazer uma figura, sugerir um vídeo já é uma possibilidade de resolver o problema. A gente fica pensando muito da questão algorítmica, né? A questão operatória, mas tantas outras questões também vão intermediar essa resolução dos problemas, tá? Então, espero que tenha ficado um pouco claro essa tua dúvida, ok? Ao entender as crianças como construtores do processo, modifica-se também a postura do educador frente a isso, pois desempenha suas ações a partir do que essas querem saber, constituindo uma aproximação entre os envolvimentos do processo, tá? Nesse sentido, fazendo com que o aluno seja o próprio protagonista da sua aprendizagem, desenvolvendo sua criatividade e autonomia desde cedo, instigando nessa faixa etária que traz o artigo sua imaginação, a curiosidade e ludicidade, através de brincadeiras, jogos, desde os mais simples até os mais elaborados. Então, como eu citei da amarelinha, mas a Sabrina nos coloca aqui, aqui nós temos um exemplo da amarelinha, que é uma brincadeira muito comum da rotina de toda a escola. Toda escola tem uma amarelinha ali pintada. Que tal nós pensarmos com as crianças uma outra maneira de brincar da amarelinha? Fazer uma outra estrutura da amarelinha com outras regras, com outras questões. Então veja quantas coisas nós poderíamos pensar em cada quadrado ali da estrutura da amarelinha ser colorido de uma cor, tá? Então a bolinha vai ser lançada em uma cor, já trabalha a questão de cores, formas, só os quadrados, nós poderíamos ser quadrados, triângulos, losangos, retângulos, círculos. Então veja a diversidade que nós poderíamos ter pelo simples fato do brincar de amarelinha, tá? A Larissa e a Cirlei nos colocam o seguinte: as escolas seguem um ritmo de trabalho previamente estabelecido. Nem sempre é possível inserir novos elementos em razão da educação infantil necessitar de rotina. A rotina é importante para a criança criar um hábito de situações que devem acontecer, né? Mas, em contraponto, é necessário que o ambiente escolar esteja sempre aberto a novas propostas curriculares. Veja só essa ideia que eu já fui tendo e as meninas já destacaram. Pois a educação está em constante transformação. A rotina é importante, mas as coisas devem acontecer de forma diferente. As escolas não podem seguir apenas aquele meio das crianças daquela posição, sem ter pesquisa, sem ter uma TV em sala de aula que apresente vídeos e daqueles vídeos serem explorados conteúdos. Então, existe uma diversidade no nosso meio de crianças aprendendo de forma diferente e a escola tem que estar aberta a essas possibilidades, né? E aqui a imagem que a Larissa e a Silene nos colocam é: as crianças dessa faixa etária são curiosas, o que se torna um facilitador à aprendizagem. Isso é fato. A criança da educação infantil dos anos iniciais ainda tem interesse em aprender. Nos anos finais, do ensino médio, já vão perdendo esse interesse, já tem que chamar a atenção através de atividades. Então, na educação infantil, deve haver essa aproximação entre o conteúdo, a aprendizagem e a criança. Com organização e disciplina, o professor consegue atingir diversos objetivos propostos, né? Bem, então, espero que esse vídeo já tenha auxiliado a sanar mais algumas dúvidas, complementado as dúvidas de vocês, a curiosidade que vocês tiveram a partir desse artigo. Então, quero parabenizar a todos pelos trabalhos realizados nesse primeiro semestre, da participação ativa de vocês na nossa disciplina e agora vamos ter um período de recesso de 2 semanas, a partir do dia 11, né, vamos retornar apenas no dia 27 e vamos dar continuidade à nossa disciplina. Então eu peço com muito carinho que vocês acessem o fórum de final de semestre, coloquem as suas ideias, as suas sugestões, as dificuldades de vocês e assim nós possamos melhorar a nossa disciplina no segundo semestre. Então, desejo a todos um bom descanso, um bom período de recesso e nos revemos na semana do dia 27 com a nossa disciplina, com novas práticas, com novos assuntos e assim vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Um forte abraço a todos, uma boa semana, um bom recesso e até mais.